Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 244, que a gente grava nesta manhã de terça-feira, depois do Brasil se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, Felipe Lobo. Eu tô gostando muito dos 16avos de final até agora, todos os 3 jogos foram muito bons, mas eu não vejo a hora da gente passar logo para as oitavas para a gente poder parar de discutir se é 16avos de final ou segunda fase. Aí a gente pode só seguir a nossa tradição, né, de oitavas, quartas, semis e final. Ainda tem 13 jogos pela frente nessa fase da Copa do... Na verdade, 12 jogos pela frente, né, porque teve também o Canadá no domingo eliminando a África do Sul. Todos os jogos até agora foram bem divertidos, foram bastante emocionantes. Os jogos nessa Copa do Mundo estão sensacionais. Bom dia para você. Bom dia, Bonsa. Olá a todos os nossos amigos e amigas. Cada um chama de um jeito, né? Essa fase. Mas o correto é 16avos de final e eu não sei por que isso virou uma grande questão, né? As pessoas, enfim, não gostam do nome porque não estão acostumadas, eu acho, né? A gente não é muito habituado a usar frações, né? Números fracionais. E aí tem até gente falando, por que não são 16º, se são, porque não é ordinal, né? Não é oitavas porque é oitava, é oitava porque são 8 jogos, né? E aí tem gente comparando com o last of 32 dos países de língua inglesa. Daria também, mas eles não chamam de oitavas, né? Eles chamam de last 16 também, né? Então... se as pessoas tiverem... Ou Round of 16. Round of eles 16. Só falam quarta, eles só usam a partir das quartas, né? Só quartas. O que eu imagino também, se quando, não sei, quando surgiu as oitavas de final na Copa do Mundo, porque não tinha também, né? Que esse é um dos argumentos, é tipo, não, mas é que sou estranho e tal. Bom, mas também, talvez oitavas de final soasse estranho também, quando apareceu. Aqui é estranho porque é a primeira vez que tem, né? Vai fazer o quê? A gente vai se acostumar. Vai se acostumar. Eu não acho... Porque parece uma coisa assim, porque 16avos... me perguntaram se não deveria ser 16avas, mas 16avas não existe, né? Só existe avos, que é da fração, enfim. Mas é isso, tomara que vai acabar essa fase. E tudo bem, se as pessoas quiserem chamar de segunda fase e tal, eu vi que tava uma discussão, porque a TV acha que pode achar isso daí pode ser estranho. Eu acho que isso é subestimar um pouco as pessoas. As pessoas se acostumam com essas coisas. A gente chama de oitavas e as pessoas nem sabem por quê. Só se acostumaram, né? Tanto que as pessoas acham que é oitavas porque é oitavo. Enfim, não, é uma coisa que não faz nem muito sentido. E aí acham que tem que ser 16º nesse sentido. Eu acho que porque na nossa Copa a gente não usa, né? A própria CBF usa a primeira fase, segunda fase, terceira fase, só nas oitavas que ela passa a usar o nome de oitavas, né? Até as fases anteriores é sempre primeira, terceira, acho que são 5 fases, né? Antes das oitavas. Só por... Mas eu acho que é subestimar um pouco. As pessoas, se você explicar, todo mundo que estranhou e eu expliquei falou, tá bom. É isso. Eu não subestime as pessoas também, né? É só você explicar por que é isso aí. É o mesmo motivo que a gente usa 12 minutos do segundo tempo em vez de 57 minutos. Mas enfim, essa é uma outra discussão também. Inclusive, prefiro o modelo 90 minutos, mas isso também vamos deixar isso para outro dia. Eu também prefiro, mas até porque é mais elegante de escrever também. Lobo, me leve pela trajetória de ontem, da jornada do herói do nosso amigo Casemiro. Porque foi uma jornada do herói ali, né? Foi o cara assim, fundo do poço, depois redime. Eu juro que eu gargalhei quando eu tava trabalhando, e aí de repente só ouço Casemiro eleito o melhor do jogo. Eu falei, não é possível. Tipo, aí foi um pouquinho foi um pouco demais, né?
fez o gol, tipo, tá bom, a gente tem coisa para discutir em relação a isso, mas melhor do jogo? Melhor do jogo, acho que foi um pouco demais. Eu entendo a reação que as pessoas estão tendo com o Casemiro, especialmente pelo primeiro tempo, né, que teve. E ele não fez um bom primeiro tempo e ele errou coisas que são muito graves, assim, né, de passes e tal, que eu acho que são complicadas. E eu entendo que muita gente falou sobre o gol, né, e eu acho que se pesou mais no Casemiro do que em quem fez o passe que foi um passe ruim, né, que foi o Danilo. Eu entendo que o Casemiro não podia fazer a falta porque ele já tinha amarelo, e é verdade. Mas, enfim, é uma questão, assim, de... o jeito que o Brasil joga, às vezes, tem um problema ali, e eu acho que até a primeira falta a gente pode discutir se ele deveria ter entrado como entrou, para fazer a falta e tomar o amarelo. E são questões mesmo. Mas eu acho que, no intervalo, eu diria que 9 em cada 10 pessoas teriam tirado o Casemiro, né? Assim, não fez um bom primeiro tempo e estava com cartão amarelo. Uma situação parecida com o jogo da estreia, né? Que ele não tinha também feito um bom primeiro tempo, e aí acabou que ele saiu. Eu acho que tem aí duas questões importantes que o Ancelotti entendeu ser diferente daquele primeiro jogo. A primeira é que era uma situação, era um jogo diferente, né? No sentido de que o Brasil precisaria quase virar o tal do 4-2-4 que as pessoas falam, e que, na verdade, virou mais do que isso, né? Basicamente ficou só o Casemiro, né? Como contenção no meio-campo, porque o Bruno Guimarães passou a se juntar à linha de frente, né? Em vários momentos. E eu acho que digamos, essa âncora defensiva, né, para usar um termo que tem muito no Futebol Manager, eu acho que o Casemiro é quem melhor faz isso nesse equilíbrio. Embora o Fabinho, por exemplo, seja mais rápido que ele ainda, mesmo que também seja um veterano, ele sempre foi mais rápido que o Casemiro, né? Não é de hoje. Mas eu acho que a questão ali não era ser rápido. O Ancelotti sabia que, claro que teria transições defensivas que poderiam ser um risco, e ele arriscou. Se alguém erra um passe como o Danilo errou no primeiro tempo, e deixa o Casemiro exposto, ele provavelmente faria uma falta para ser expulso. E isso era um risco. Era um risco que ele precisou calcular. Eu provavelmente não correria esse risco se eu fosse ele. Mas ele tem algum motivo para ele escolher isso, e eu acho que tem a ver com esse tipo de balanço defensivo. Porque aí eu acho que é o ponto. Eu acho que o Casemiro tem feito uma má Copa do Mundo no geral, especialmente com a bola e na saída de bola. Acho que isso tem... Até você já falou aqui, né, Bonsa? A saída às vezes vira um contorno ao Casemiro, né? Eu acho que isso é um problema. Precisa melhorar. Porque isso não era um problema dele, né? O Casemiro ao longo da sua carreira, isso não era um problema. Ele sabia sair jogando bem. Inclusive, ele é bom de lançamento. Não era proibitivo, né? Não era o forte dele, mas Cross, você né? não via. Oi? Então, é que assim também, se você tem o Kroos e o Modric para compensar, é diferente de você ter. E assim, não quero nem falar o nome dele, porque ele foi ótimo no jogo. Então também. Mas quando você tem o Kroos e o Modric para compensar, é outra história, né? Então. E acho também que ele estava numa fase melhor da carreira. Mas não era proibitivo. Assim, você olhava para o Casemiro no Real Madrid e você não falava o Real Madrid tem um problema no Casemiro, em nenhum momento, né? Ele construiu merecidamente, né, o status que ele tem como um dos melhores volantes aí dos últimos 10 anos, principalmente na parte defensiva, mas ele tinha alguns recursos de passe, mas ele nunca foi um volante super construtor. Acho que uma outra coisa que pesou para manter é que parte da estratégia do Ancelotti, acho que ele até falou isso depois do jogo, mas também ficou claro, era cruzar a bola na área, né? Esse é o E o segundo ponto que eu ia Casemiro, falar, justamente. exato. E o Casemiro é muito bom no jogo aéreo, assim, e aí não é só porque fez o gol, ele fez um zilhão de gols de cabeça pelo Manchester United em tipo 15 minutos que ele defendeu o Manchester United, ele tem um monte de gol de cabeça. Essa temporada ele é o jogador com mais gols de cabeça na Premier League.
Exato. Ele é muito forte nessa jogada. Então, realmente, se você vai adotar uma estratégia de bola aérea, ter o Casemiro em campo ajuda. Eu acho que esse é o segundo ponto. Embora o Fabinho também seja bom, né? Eu acho que ele é melhor na bola aérea defensiva do que ofensiva, mas ele também é um bom cabeceador, né? É que o Casemiro realmente tem isso e tá nessa temporada, por exemplo, ele fez muitos gols de cabeça. E eu acho que ele apostou muito mais em impedir as jogadas do Japão antes de chegar no Casemiro, para que o Casemiro não precisasse fazer essa falta que o faria ser expulso, né? E até uma das coisas que pareceu claro nisso foi quando ele coloca o Martinelli, que é outra a segunda decisão que acho que a maioria das pessoas não faria, né? De não só colocar o Martinelli, mas colocar o Martinelli onde ele colocou, que foi exatamente onde ele colocou contra a Escócia, e a gente também ficou meio com assim, será que isso é uma boa opção? E contra a Escócia, assim, não comprometeu, mas também acho que não causou, assim, grande impacto positivo no jogo. Embora tenha tido até uma boa jogada em um determinado momento ali, que acabou saindo uma chance, Eu mas... achei, na hora que o Martinelli entrou, eu não entendi. Eu vou confessar. Eu olhei e falei, por que o Martinelli tá entrando nesse jogo contra um time que tá bem fechado, bem recuado, que não vai dar espaço para ele correr, ainda tem tempo, né, de jogo, acho que foi ali aos 21 minutos do segundo tempo. 21, Eu não entendi, mas, de novo, também ele estava certo, né? Aos 21 minutos do segundo tempo eu estava já confuso com duas decisões do É. Ancelotti. E Sendo que as tem duas uma funcionam. outra que... essa não foi tão discutida, porque era muito pedida, mas como ele fez a entrada do Endrick também não é exatamente uma coisa simples, né, Bonsa? Porque ele porque sai o Paquetá, né, para a entrada do Endrick. Então não era um encaixe, digamos, 6 por meia dúzia, né? Você tá tirando um jogador de uma característica que estava fazendo uma função para fazer uma outra função completamente diferente, né? Então também tem. É que o Endrick ninguém vai discutir, porque todo mundo queria que o Endrick entrasse, mas como ele entrou, é uma questão para o time ali, e uma situação de jogo também, né? Imagino que não é uma questão de em qualquer situação ele vai fazer isso, né? Tem que ser um caso bem específico. De... Eu, eu acho que no geral, acho que é engraçado esse jogo, porque a gente teve um fim de primeiro tempo tão ruim, né? Que parece que o Brasil sobreviveu ou escapou do Japão, e eu acho que foi a melhor partida do Brasil nessa Copa, assim, de longe, e que o Brasil nos outros quartos do jogo foi bem superior. Porque o Brasil começa melhor o jogo, né? O Brasil começa bem em cima do Japão, tá meio que abafando ali. E aí acho que a pausa de hidratação faz muita diferença, porque o Brasil está começando a pegar ritmo, e aí o jogo para. E aí o Japão volta dessa primeira pausa de hidratação bem melhor. E foram 20 e poucos minutos que assustaram também. Os piores momentos do Brasil nessa Copa do Mundo são mais bem descritos como assustadores, né? São muito, sim, clamorosos os problemas do Brasil quando as coisas dão errado. Porque basicamente todos os problemas que a gente vinha falando ao longo da fase de grupos estavam presentes ali, né? O Brasil mal na saída de bola, o Brasil pegando um time postado e não conseguindo criar, a pressão do Japão melhor que a nossa pressão não tirava a bola do Japão, Casemiro lento, tava tudo dando errado ao mesmo tempo naqueles 20 minutos. Mas nos outros, o Brasil foi um time bem melhor do que o do Japão, e acho até que bem melhor do que o que vinha sendo na fase de grupos. E é basicamente isso que importa na Copa, né? É estar melhor do que o seu adversário, principalmente, na hora certa, né? E às vezes nem isso, às vezes nem isso precisa. Você só precisa ganhar o jogo, mesmo não estando melhor, né? Como ontem, por exemplo, quase a Holanda fez, né? Até os 46 minutos do segundo tempo, a Holanda estava não sendo melhor do que o Marrocos, mas estava ganhando, né? Não foi uma bola, uma entrada na área ali, uma cabeçada, e isso tudo mudou. Mas a Holanda estava
conseguindo. E acho que o Brasil chegou a um ponto em que conseguiu fazer isso contra o Japão. Eu acho que no segundo tempo também pesou um pouquinho a camisa do Brasil, porque o Japão se retraiu demais, né? E acho que assim, não só a camisa, mas também o pessoal do Japão, né? Assim, um time que a gente já falou, tá muito desfalcado, então não teve tanta profundidade de elenco para conseguir manter uma intensidade muito alta, para conseguir manter a abordagem que estava adotando contra o Brasil no primeiro tempo. Então isso também pesou, mas o Japão se retraiu bastante no segundo tempo. Acho até que, com base no que tinha sido a Copa do Mundo do Brasil até então, não era uma estratégia ruim, porque a estratégia é justamente você fechar o Brasil e dar a bola e falar, tá bom, cria. É o problema que o Brasil criou, né? No segundo tempo, então aí não dá tão certo mais. A estratégia de bola aérea funcionou, né? Antes mesmo do gol do Casemiro, o Brasil tinha criado algumas chances. Então o Brasil já volta bem mais perigoso, já volta assim, batendo na porta do empate. Então ali era um momento em que o Japão devia ter falado, ok, isso aqui não vai dar certo, a gente tem que voltar a jogar. A gente tem que tentar fazer o segundo gol, a gente tem que tentar, né? Porque o Brasil vai empatar o jogo já já. Tá, tipo, bem claro que isso vai acontecer. Aí o Brasil realmente empatou. Aí o segundo gol demora para sair. Tem outras coisas. Acho que até o Japão se estabiliza um pouco, mas acho que foi uma atuação mais completa do Brasil e foi a que mais me deixou otimista nessa Copa até agora. Não só também pelo resultado, por a gente ter vencido um time forte e pela maneira como foi, mas também pela maneira como foi, né? Pela não sei exatamente qual palavra eu quero usar, mas por ter conseguido essa virada no último minuto, acho que mostra uma característica desse time que, assim, não tem como a gente saber enquanto ele não for testado nessas situações, né? Se tem ou não. E assim, também eu não quero ser injusto com os times anteriores, falar, mas por que eles não viraram um jogo, né? Que é tipo, mais ou menos a mesma coisa que se fala do Alisson, né? Por que ele não defendeu essa bola? Enfim, tipo, vai saber, às vezes não dá para virar, às vezes não dá para defender, né? Eles tentaram, mas não conseguiram. Mas, assim, mostrar essa capacidade de pegar um jogo difícil como esse e tentar até o fim e conseguir a virada, eu acho que talvez estivesse faltando um pouquinho quando o Brasil tá jogando mata-mata nesses últimos 20 anos, né? Na verdade, a última virada foi em 2002 e assim eu acho menos a virada factual em si, mas acho que o Brasil no mata-mata da Copa do Mundo não lidou bem com momentos de adversidade, né, nesse período. Seja o Zidane está comendo a bola, o Felipe Melo fez merda, vou pular 14. A Bélgica entrou com uma situação complicada, a bola não está entrando e tal. Acho que o Brasil não lidou bem com os momentos de adversidade. E dessa vez foi um momento de adversidade e o Brasil lidou muito bem. Eu não vou pular 2014, porque eu acho que 2014 é o extremo disso. O Brasil, naquela Copa, no sentido de que assim, o Brasil não podia ver uma adversidade que caía nela. Assim, a gente viu isso contra o Chile e não foi eliminado por sorte, vamos ser bem sinceros. Aquele jogo o Brasil não jogou muito bem. O Chile não era um grande time, era um time que estava se montando para ser aquele bicampeão da Copa América, mas convenhamos, não era uma seleção histórica, né? Assim, nesse sentido. Acho que é histórica dentro do padrão chileno, que é outra coisa, assim. Então, eu defendo, inclusive, a tese que o Brasil ser eliminado pelo Chile nas oitavas de final seria pior do que cair para a Alemanha de 7-1. Mas isso fica para outro dia. Eu acho que ali, do 7-1, a questão é que o Brasil, na hora que toma o gol, parece que vê o prédio desmoronar. Tipo, putz, tomamos gol. E agora? E aí, enquanto tá nisso, tomou 5. Só que isso aconteceu nos outros também, né? No jogo contra a Bélgica, o Brasil, putz, tomamos gol, putz, tomamos outro. E aí depois tentou se colocar de novo no jogo, mas com um nervosismo enorme, né? Assim, ansioso,
muito, errando muito nesse sentido, tentando muito e quase virou, assim, quase chegou ao empate, na verdade, né? Poderia ter chegado, mas com claramente os nervos à flor da pele. E isso é um padrão, né, Bonsa? Como você falou, de 2006 para cá, né? Desde que o Brasil ganhou em 2002. Em 2006, perdeu, assim, nervoso, sem saber o que fazer, claramente tenso. E aí também, 2010, a mesma coisa. A gente sabia que o time era consistente, mas no momento que as coisas dessem errado, o time perdia a cabeça. Porque isso tinha acontecido naquele e perdeu. E virou, e perdeu de virada para a Holanda. Em 2014 foi isso, em 2018 foi a da Bélgica. Em 2022, eu acho até que teve menos isso. O time parecia mais preparado, mas mesmo assim, no momento que toma o gol da Croácia, e é um gol que desanima mesmo, claro que é um gol na prorrogação e tudo, mas o Brasil vai para os pênaltis derrotado, né? Porque acaba, na hora que apita o fim do jogo, da prorrogação, parecia que o Brasil tinha perdido já. E esse é um ponto. Eu vou lembrar aqui um momento que, claro que foi uma situação diferente, um jogo diferente e tudo mais, mas uma cena que é muito clássica, quando o Brasil vai para os pênaltis com a Holanda, em 98, a primeira coisa que o Zagallo fez foi juntar os caras e falar: somos Brasil. Eu sei que parece uma bobeira, né? Uma coisa meio fantasia, meio anedótica até, né? E ele, aquelas cenas dele indo de jogador em jogador, tipo, isso aqui é Brasil, nós vamos ganhar, vamos lá, você sabe. Parece uma coisa boba, mas assim, isso ajudou o time para não entrar derrotado, assim, porque o Brasil foi bater pênalti achando que já tinha perdido, né? Assim, tentando evitar a derrota. E eu acho que essa mentalidade que mudou. O que a gente viu ontem, e isso foi, eu acho que não é só uma observação, porque a gente viu as entrevistas depois do jogo, tanto do Ancelotti quanto dos jogadores, todos eles ressaltaram algo. O que o Ancelotti falou? Ele pediu para ter calma. Ele pediu para ter calma. A gente precisa ter calma. A gente tem que fazer o nosso jogo. A gente não tem um plano. Vamos executar o que a gente treinou. Parece uma coisa meio idiota, né? Porque é óbvio. Só que não é tão simples segurar isso na Copa do Mundo, porque a gente viu depois, né, bom? A gente viu a Holanda, a gente viu a Alemanha. Assim, eu tenho certeza que o Nagelsmann tinha um plano também. Tinha exatamente um plano traçado. Executar isso na hora que você sai perdendo um jogo contra uma seleção que é um inferno para jogar contra quando tá ganhando, que é o Paraguai. Mas o Paraguai executou melhor. Então, assim, eu acho que o mérito do Brasil foi ter cabeça no lugar e continuar tentando fazer o que era planejado de fazer. E aí, lidar com um dos maiores problemas que você identificou aqui no podcast ao longo dessa Copa, que o Brasil tinha problema contra times postados. E o que a gente vai fazer com isso? E aí eu acho que ele retomou algumas coisas do 4-2-4, que não era 4-2-4, enfim, mas que quando você tem mais jogadores ofensivos em campo, e aí entra o Martinelli, ele colocou o Martinelli com a função de, assim, se a gente perder a bola, quem vai correr atrás dos caras é você. Por isso que você tá no meio. Porque você é rápido, essa velocidade que a gente não vai poder aproveitar ofensivamente, porque a gente não vai ter esse espaço, se a gente perder a bola, quem tem que impedir que a bola chegue no Casemiro é você. Porque você é rápido. E primeiro que eu percebi que ele não arriscou quando ele estava com a bola ali, ele recebeu a bola no meio, que é uma coisa que eu tinha medo na Escócia, ele chegou a errar um passe contra a Escócia, que gerou um cartão para o Fabinho. Ele não fez isso, eu acho que não é por acaso. O Ancelotti deve ter falado, nessa região do campo, você não pode arriscar drible, por exemplo, porque se você perder, não tem proteção. Então, nessa região, você arrisca quando você está na ponta. Quando você está na posição do Vini, você pode errar 15 vezes o drible, não tem problema. Ali você não pode. E eu acho que esse é o ponto, né, de estatística, até porque assim, as estatísticas do Casemiro nem foram tão ruins no jogo, mas o problema é, se ele perde 3 bolas, o Casemiro perder 3 bolas, eu nem sei quantos foram, mas foi quase isso, foi tipo 7, ele ganhou 4. Mas assim, se o Casemiro perde a bola, o Brasil tá desprotegido. Então é diferente do Vini perder 50 bolas, né? Então tem o peso é diferente. E eu acho que e ele ter colocado o Endrick para jogar pelo meio, mesmo que o Endrick, o Endrick não é centroavante, mas o que ele fez com o Endrick no meio? Obrigou os caras a deixarem gente lá. Abriu o campo para deixar o Ryan e o Vini
tendo mais espaço. O Vini teve espaço que ele não teve no primeiro tempo, porque os caras tinham que se preocupar com alguém dentro da área. Tinham que se preocupar com o Martinelli chegando. Tinham que se preocupar com o Bruno Guimarães chegando. Tinham que se preocupar com outros jogadores, com o Danilo, que se aproximou do Ryan, do Douglas Santos, que se aproximou ali. Então eu acho que ele pensou várias ideias de que a gente viu ao longo desses jogos dele, que não foram tantos, né? Foram poucos jogos antes da convocação final, são 10, se eu não me engano, antes da lista. Sim. E ele trouxe alguns desses elementos para falar, bom, do que eu vi, é isso que a gente vai fazer. Então, no fim, o que as pessoas estavam com medo do 4-2-4, eu concordo, a gente falou disso aqui, ele estava, na verdade, testando porque ele sabia que em alguma situação ele ia precisar disso, né? Ele ia precisar colocar uma linha avançada dentro do campo para tentar vencer essas defesas mais postadas, né? Uma das coisas que mais me dava esperança com o Ancelotti no futebol de seleções é que ele, primeiro, é muito bom nessa outra parte que você falou, né? Da parte do calma, gente, vamos manter o que a gente treinou, não vamos se desesperar. Ele é um técnico que inspira essa confiança e ele tem a aura para isso, né? Se eu entro no vestiário do Brasil e falo, gente, calma, vamos manter o que a gente treinou, a recepção não é a mesma do que quando é o Ancelotti, né? Que tem uma história gigantesca no futebol. Mas acho que também esse sentir o jogo, né? Essa leitura de jogo, que também é algo que eu sempre admirei muito do Zidane, que eu achei que também era a principal característica do Zidane. Talvez não por acaso os dois foram os técnicos mais bem-sucedidos do Real Madrid nesse século. Mas ele sabe ter essas pequenas sacadas e quem fica, quem sai, quem tem que entrar. E acho que essas são coisas que num torneio de grandes competições é muito importante, né? Acho que também é um ponto forte do Deschamps, por exemplo, que é um trabalho que a gente critica bastante, mas ele sabe também como manejar esse elenco da França. E acho que com o Ancelotti, mais tempo com esses jogadores brasileiros só vai ajudar. Mas, como você disse, em 14 jogos, que seja, até agora, já está começando a ter algumas sacadas, né? Como essa do Martinelli, achou que tinha que entrar com o Paquetá no começo da Copa do Mundo, agora ele tira. Acho que o Paquetá até estava talvez um pouquinho, não estava super 100%, então já aproveitou ali para tirar. Ele tem manejado muito bem todas essas situações. E assim, isso quer dizer que o Brasil vai ser campeão? Não sei. Eu saí de ontem mais com uma dose de confiança um pouco maior em relação a isso. Ainda mais pode ser que perca da Noruega na próxima fase. Mas acho que ter lidado com essa situação, com esse momento de adversidade contra o Japão já foi relevante. Porque o Brasil, desde aquele jogo contra a Inglaterra, só tinha levado gol em 2 vitórias em mata-mata de Copa do Mundo. E todos eles depois de ter basicamente fechado a vitória, né? Levou o gol da Colômbia em 14, depois de ter aberto 2-0, e levou o gol da Coreia do Sul, depois de ter aberto 4-0. E também no Chile, né? Que não foi vitória oficialmente, porque o Brasil ganhou nos pênaltis, mas também levou gol do Chile naquela Copa do Mundo também de 2014. Então, assim, quando o Brasil se viu em momentos de adversidade na Copa do Mundo, ele basicamente sucumbiu, né, em todos eles. E dessa vez isso não aconteceu, então acho que isso já é digno de nota. Destaque para o Bruno Guimarães, brilhante nesse jogo e está fazendo uma grande Copa do Mundo, num setor que a gente criticou bastante. Também acho que ele não é o melhor meia de todos os tempos, mas ele é um ótimo jogador, que foi muito criticado ao longo do ciclo. Até, né, me estranha que ele esteja jogando bem, porque ele continua no Newcastle, e eu achei que jogadores do Newcastle não podiam jogar bem na seleção brasileira, mas ele conseguiu. E tá fazendo uma excelente Copa do Mundo, deu um lindo passe para o Martinelli marcar o gol. O próprio Martinelli também merece um destaque, porque acho que ele não fez uma grande temporada pelo Arsenal. Nenhum dos jogadores ofensivos do Arsenal realmente fez uma grande temporada. Mas ele foi mantido na convocação. Parece ser alguém que tem a confiança do Ancelotti para fazer ali uma função
importante. Gabriel Magalhães, esse fez uma grande temporada pelo Arsenal e também fez um grande jogo, inclusive com o cruzamento, né, para o Casemiro marcar o primeiro gol, e ele fez realmente uma grande partida. E o Brasil agora aguarda para ver quem vai enfrentar, Costa do Marfim ou a Noruega. Algo mais da seleção brasileira, Felipe Lobo? É isso. Acho que a calma do Ancelotti é o ponto que vai ficar. Assim, ele e essa a calma e a confiança que tanto faltou, né? A gente brincou com isso do Real Madrid, parecia o Real Madrid do Ancelotti, né? Porque ele confiou e tudo. E acho que isso é importante. O time ter a confiança que vai virar o jogo é exatamente a mentalidade oposta do que a gente falou nessas últimas eliminações, né? O time, na verdade, toda vez que tomava o gol, parecia sentir que vamos perder. E a gente viu o Real Madrid com times que nem estavam jogando bem, né? E que não jogaram bem boa parte do campeonato, inclusive, né? E os caras, e a gente mesmo, agora, essa última nem era mais o do Ancelotti, mas a gente viu tomarem um baile do Bayern de Munique e a gente fica com receio de falar já era para o Real Madrid. Porque o Real Madrid tem uma coisa, e isso eu acho que esse é o ponto que a gente fala de camisa, né? E que o Brasil não estava usando isso, que o time, quando tem alguma tradição de ganhar, né, esse campeonato, de ter classificações, muitas vezes os jogadores que não viveram aquilo, que não, muitas vezes nem lembram ou não sabem exatamente a história, mas eles vestem aquela camisa e eles acham, eu tô no Real Madrid, então a gente vai ganhar. Né? E eu acho que tava faltando isso pro Brasil, né? O Brasil precisa E assim, entrar um pouco achando que, pô, dá pra gente ganhar, assim, pelo amor de Deus, a gente é o Brasil, a gente tem que acreditar que a gente vai ganhar, né? Se não acreditar que a gente vai ganhar, como é que a gente vai ganhar, né? Não, nesse sentido, perfeita a contratação do Ancelotti, porque o que o Real Madrid é na Champions, o Brasil é na Copa do Mundo, né? Não tem nenhuma discussão em relação a isso. É o maior campeão e tem um histórico, melhor histórico, maior gols, mais vitórias, assim, tipo, todas essas coisas que o Real Madrid tem, e durante muito tempo também o Brasil era assim, tão temido na Copa do Mundo pelos outros países, pelos outros times, quanto o Real Madrid. Então, isso é algo a ser resgatado, né? Até nem é o Ancelotti. O Mourinho resgata mais do que o Ancelotti, né? O Ancelotti já pega depois que o Mourinho dá uma resgatada, porque o Real Madrid é complicado mesmo na Champions, o momento dele, né? O equivalente ao nosso jejum de 20 anos foi entre ali no final da década de 10, né? Em que o Real Madrid parou nas oitavas de final várias vezes. O Mourinho consegue quebrar essa sequência ruim, chegar no mais longe no mata-mata, depois vem o Ancelotti e conquista o título, mas ele sabe, né, lidar com essa aura, sabe lidar com esse tipo de coisa. Um bom dia para o Lucas Lisboa, bom dia para o João Pedro, bom dia para o brother Sarmiwar, dizendo que é muito sonhar com uma semi do Mister. Não, não é muito sonhar. O Brasil basicamente teria que ganhar da Inglaterra, né? E não é a coisa mais difícil de fazer na Copa do Mundo. O Felipe Fetzer por aqui, o João Vitor também por aqui. Bom dia para o Wanderson, a livre de evitar cair nas 16 avos de final. O Palhaço também está por aqui. Bom dia, o Vitor Augusto, mandando também um bom dia, todo mundo muito educado. Gol do Casemiro e Martinelli para se classificar. O Brasil pegou ele no contrapé. Todo jogo ele estava se perguntando porque o Ancelotti estava insistindo e tá aí. E como eu disse, também foi um momento em que a gente foi também decisões que nos confundiram. Salve, salve do Holanda de Melo, Matheus de Jesus também por aqui, Marco Medor, Caio Fábio Marconi Arantes, João Vitor, Cauê Nunes, Holanda de Melo, todo mundo por aqui. Segunda-feira triste para os europeus, Lobo. Realmente, né? Então podemos já falar da Alemanha, né? Que foi também eliminada da Copa do Mundo nos 16 avos de final. Engraçado como a Copa do Mundo é longa, né?
porque na primeira rodada a gente estava, meu Deus, o Paraguai é horrível, o Paraguai levou uma goleada dos Estados Unidos, o Paraguai não sabe defender, o Paraguai tem jogador demais do Palmeiras. Aí, 2 dias depois, a Alemanha mete 7-1 no Curaçao. E tipo, a Alemanha tá de volta, a Alemanha chegou dessa vez. E aí, deu 2 semanas e o Paraguai eliminou a Alemanha. Eu sinto que, em relação às eliminações anteriores da Alemanha, essa foi menos trágica, porque essa foi uma zebra clássica, né? Essa foi, assim, basicamente, o Paraguai se defendeu extremamente bem, né? A Alemanha pegou um mestre das artes obscuras, né? Que é um time paraguaio que se defende muito bem e que, assim, já quase derrubou campeões do mundo. Então, assim, é difícil, né? Assim, quando o Paraguai faz isso, ele é perigoso. Tentou ali, né? Acho que dá para dizer, a estratégia foi a mais correta, né? Assim, ele no segundo intervalo ele tira o Nimecha, aí entra com o Goretzka para ter mais presença de área, muito cruzamento, né? O Virtus ficou ali com dor de repetição na perna, de tanto que ele meteu a bola para dentro. Mas até aí o Ancelotti também fez isso e deu certo, e a gente estava elogiando até outro dia, né? Então, assim, se a bola do Havertz, por exemplo, uma baita defesa do Orlando Gil, faz o 2-1 para a Alemanha, é tipo, acertou em buscar cruzamentos para o Havertz, né? Teve o gol de falta do gol do Jonathan Tah, que acabou sendo anulado por falta, porque eu achei engraçado esse lance, porque assim, antes da temporada 2025-26 da Premier League, ninguém ficaria em dúvida que isso é falta, né? Seria ali, falta. Falta. Encostou no goleiro, deu ali um trancozinho, tirou o goleiro da jogada, falta. E depois, né, você tá no mudo. Bloqueou, né? Esse bloqueio Bloqueou assintoso era sempre marcado, né? Exato, é falta, ok. Aí, só que depois da temporada 25-26 da Premier League, tipo, sério que vocês marcaram isso daí? Tipo, só isso e já é falta? Mas enfim, acho que a Alemanha, no geral, assim, começou. Depois daquele jogo contra a Curaçao, né, fez uma Copa do Mundo que foi meio estranha, né, sofreu para virar contra a Costa do Marfim, perdeu do Equador, mas já estava classificado em primeiro lugar. Então a gente meio assim não sabia exatamente, qual a força da Alemanha? Mas não conseguiu furar essa defesa do Paraguai, que acho que fez um trabalho brilhante, né, principalmente conduzido aí pelo Gustavo Alfaro, de não se ceder, né, à negatividade da primeira rodada e continuar no seu curso. Na rodada seguinte, ganha aquele jogo contra a Turquia, que encontra um gol no começo e faz a mesma coisa, né? E se classifica com um empate chatíssimo contra a Austrália. Nessa Copa do Mundo é tudo que precisa. E aí fez o grande jogo da história do Paraguai na Copa do Mundo, nessas 16 avos de final, para derrotar a Alemanha nos pênaltis, porque a Alemanha não perde disputa de pênaltis, nunca perdeu disputa de pênaltis na Copa do Mundo até cruzar com os paraguaios. Pois é, a gente esperava que o Paraguai tentasse fazer o que fez. Eu não esperava que conseguisse com tamanha eficiência, também porque a Alemanha conseguiu fazer muito pouco, né? A gente falou sobre linhas postadas atrás e que o Brasil tinha dificuldade. Na verdade, é uma dificuldade muito comum, né? Dos times maiores ou mais fortes em relação aos mais fracos. Isso tem se tornado uma questão, né? Sempre se discute como vencer esse tipo de postura e a Alemanha não pareceu saber como lidar com isso, né? E aqui eu vou fazer um contraponto de algo que a gente fala muito do nosso ponto de vista, que a Liga das Nações Europeia, né, prejudicou um pouco o nosso intercâmbio com os europeus, tanto os europeus médios quanto os europeus maiores, e foi ruim para a gente. Eu acho que
prejudica, é sempre ruim você ter pouco contato com as seleções de outros continentes, mas prejudicou os europeus também, né? Porque os europeus também têm muito menos contato com um tipo de jogo que o Paraguai faz e que talvez seleções europeias que tentem fazer isso são muito menos competentes, né? Então, sei lá, se você pegar uma seleção que tenta fazer esse tipo de coisa na eliminatória europeia ou na Liga das Nações, em geral, não são seleções que têm essa capacidade de fazer isso como o Paraguai conseguiu fazer e como fez nas eliminatórias, né? Se a gente lembrar, desde que o Alfaro assumiu, esse é o Paraguai, né? O Paraguai faz isso e foi muito competente em fazer isso, mesmo nos jogos grandes, né? Nos jogos difíceis. Ele fez isso contra as seleções maiores, contra o Brasil mesmo, fez o Brasil passar por um sufoco também. Então, não é exatamente uma surpresa, e eu tenho certeza que não foi uma surpresa para a Alemanha. Mas o que eu acho que deixou muito claro é que não havia um plano muito claro de como resolver esse conflito, né? Como lidar com esse tipo de coisa. A Alemanha parecia... Aliás, pareceu ao longo da Copa, né? Tirando o Curaçao, que foi um jogo que os gols aconteceram e o gol veio rápido, então meio que desandou muito, muito cedo a maionese de Curaçao. Mas nos outros jogos, a sensação era que a Alemanha tinha muita dificuldade para criar jogadas, né? E aí eu acho que caíram num problema que a gente cai muito também, de individualizar, né? O problema é o Musiala. O problema enfim, e eu acho que não é um problema de um jogador, né? E mesmo assim, eu acho que o Davi demorou para ser titular. Foi titular nesse jogo contra o Paraguai e talvez devesse ser titular antes, considerando que estava jogando com o Kai Havertz, né? E ele colocou ontem o Havertz junto com o Musiala, ou com o Davi, deixou o Musiala no banco. Acho que foi uma tentativa, mas a minha sensação vendo do jogo era que a Alemanha não chegou tão perto de fazer a virada quanto deveria, ou quanto imaginou que faria. Porque teve momentos no jogo do Brasil que a gente ficou com a sensação de que o gol poderia sair, e se saísse, era do lado do Brasil. Para sair do Japão teria que ser uma completa loucura, assim. E no jogo da Alemanha, a minha sensação era que ia ficar empatado mesmo, porque a Alemanha estava chegando perto da área sem conseguir causar grandes problemas, assim, de obrigar o goleiro a fazer defesas, de, enfim, tirada em cima da linha. A sensação não era essa, né? A Alemanha estava com muitos problemas, e aí entra numa coisa, né, bom, a gente sempre fala sobre o Brasil ter muitos pontas e poucos 10. A Alemanha tem muitos 10 e poucos pontas. E aí, assim, as duas coisas são problemáticas, né? Nenhuma das duas coisas é bom, né? Você ter uma ausência dessa, porque também, num jogo que está muito fechado, você não tinha jogadores que alargavam o campo, né? Porque não tem jogadores com essa característica, né? Então, não é que isso fez a Alemanha perder, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo, é uma alternativa a menos que a Alemanha parecia ter, porque raramente a gente viu, durante o jogo, a Alemanha forçar jogadas de lado de campo, de fundo, para tentar, por exemplo, pegar a zaga de frente, né? E num cruzamento, enfim, aproveitar o Havertz, o Voltemade quando entrou, que é enorme, o próprio Undav antes de ele sair, e é um jogador de finalização muito boa. Então, assim, eu senti falta, na verdade, de ver o canivete suíço da Alemanha se abrir. Tipo, o que mais você tem aí, né? Essa faquinha não tá cortando nem pão. O que mais que você tem? Essa faquinha de bolo Pullman não tá rolando. Você tem alguma coisa a mais? E eu fiquei esperando até o fim do jogo, assim, não veio. A Alemanha cruzou 55 bolas na área, mas acertou só 9, né? O que esses cruzamentos não foram super precisos. E acho muitos que da intermediária, também, assim, né? Isso quer dizer, que não chegaram tanto assim até a ponta. A Alemanha assim, tentou abrir o campo com o Wirtz jogando mais pela esquerda. Acho que a ausência de pontas foi um ponto de discussão, né, na convocação mesmo do Nagelsmann. Você tinha o Sané, né, que acabou sendo titular na Copa inteira, mas olhando no banco, por exemplo, você basicamente só tinha o Lewin. Tinha ali o Max Bayer pode jogar pelos lados, tipo, dá para botar alguns jogadores. Acho
que o Pascal Gross já jogou pelos lados também, então na necessidade tinha como abrir alguém, né? O próprio Wirtz também, às vezes jogava mesmo no Liverpool, joga de ponta esquerda, então tinha, mas as características dos jogadores, né, não eram necessariamente de ponta. E aí, assim, também, contra um time que se fechou tanto contra o Paraguai, te deu 20% de posse, ficou com 20% de posse de bola, se é necessariamente pontas que quebrariam o ferrolho do Paraguai. Acho que talvez fosse outro tipo de estratégia, né? Porque não adianta você ter 8 camisas 10 brilhantes e botar todos eles assim posicionados perto da linha lateral, mandando bola pro seu atacante que antes do Otemade entrar não é nem tão alto, né? Embora tenha feito um gol de cabeça. Então, talvez outra maneira de usar esses jogadores pudesse ajudar. A Alemanha, o Nagelsmann sai criticado, né? Como eu disse, acho que não foi um desastre tão grande quanto outras Copas, apesar de, mais uma vez, a Alemanha ter caído antes das oitavas de final, né? Que antes não tinha 16 avos, então caiu na fase de grupos. Mas a Alemanha está fora da Copa do Mundo, assim como a Holanda, que eu, inclusive, antes da Copa, quando a gente fez lá fiz meu ranking de favoritos, coloquei o Brasil, mais ou menos ali na sexta posição, bem à frente de Alemanha e Holanda, né? E as duas foram eliminadas no mesmo dia. Que, assim, é mais ou menos... Foram eliminadas antes do que eu imaginava, né? Se eu coloco entre as 8 melhores seleções, eu imagino quartas de final, né? Mas a Alemanha foi uma grande zebra e a Holanda pegou um time equivalente, né? Tipo, talvez Marrocos eu colocasse em nono, 10º lugar nesse mesmo ranking. E acho que Marrocos tinha algumas, não exatamente algumas questões, tinha algumas curiosidades para essa Copa do Mundo, né? Porque Marrocos foi o Paraguai Plus na Copa de 2022, porque foi um time muito forte defensivamente e que tinha alguns argumentos a mais no ataque, conseguiu frustrar a Espanha, conseguiu frustrar Portugal, ganhou nos pênaltis de um, contra um gol contra o outro, chegou nas semifinais da Copa do Mundo, fazendo 6 gols, né, em 7 jogos, um deles na disputa de terceiro e quarto, né, que é amistoso basicamente. Então foi um estilo muito diferente do que esse time joga, com um elenco muito diferente desse time. É até engraçado, né? Porque tipo, essas coisas não tem muito o que fazer, não dá. Não é tipo, chegou na semifinal, aí o Marrocos saiu contratando jogadores. O Marrocos encaixou essa campanha na beira de ter uma geração mais talentosa, né? Porque essa geração, esses jogadores são mais talentosos do que aqueles do Qatar 2022. E acho que a questão era entender como o Marrocos se portaria dessa maneira. Porque quando você chega na Copa do Mundo como o atual semifinalista, com os jogadores que tem e a proposta que o Marrocos tem, é outro jeito de encarar os jogos. E acho que o Marrocos tem encarado bem. Eu acho que tem uma questão de eficiência no seu ataque que precisa ser tratada, porque Marrocos não tem tido os placares, né, que condizem com o controle que teve das partidas. Acho que mais contra a Escócia e contra esse jogo contra a Holanda do que contra o Brasil, mas precisa fazer um pouquinho mais de gol. Mas pegou uma Holanda num jogo de mata-mata de Copa do Mundo e foi bem melhor, né? E acho que não tem dúvida sobre qual time foi o mais perigoso, qual time teve o controle do jogo, e faltou ali marcar o gol mais cedo. O Hakimi teve várias oportunidades entrando na área pela meia direita ali, perdeu 2 ou 3 muito claras. No fim, o gol só sai nos acréscimos, prorrogação ruim, e aí nos pênaltis, o Marrocos transformou em uma loucura, né? O Verbruggen falhou, teve bola na trave do Hakimi, um perde, outro perde. Quase o E Paraguai aí perde. Não, quase Marrocos perde espetacularmente também, como já tinha acontecido com o Paraguai, né? Foi um negócio meio foi. As duas foram muito variado, bobas. né? Não foi Mas exatamente um Marrocos, recurso comum. pois é.
Mas Marrocos avança e assim, já encaixa, né, uma vitória bem grande, né, bem importante, né, até simbolicamente, né, porque a comunidade marroquina da Holanda é muito grande, tem muito crossover entre futebol holandês e marroquino, né, jogadores que defenderam a seleção holandesa, que têm ascendência marroquina, jogadores que nasceram na Holanda, que jogam em Marrocos, e de qualquer maneira, né, é uma vitória contra uma seleção importante do futebol europeu, que não perde em Copas do Mundo há 16 anos e continua e ainda não chegou ao seu título. Como é que você viu esse jogo? Isso eu acho a primeira coisa, Bonsa, é que aquele empate do Brasil no primeiro jogo foi ficando melhor com o tempo, né? Foi meio que um vinho, assim. Foi ficando melhor depois daquele. A gente tomou um susto aqueles 30 primeiros minutos lá, mas ao longo da Copa eu acho que foi ficando claro que a gente já sabia que Marrocos era um bom time e a Holanda tenho certeza que sabia também, conhece, o Saibiri joga lá, né? É um cara que é super importante no PSV também, não é? Não acho que eles foram surpreendidos, mas eu acho até que a Holanda, como você falou, quase saiu com uma vitória que ela achou, né? Ela teria achado a vitória, teria sido um golpe de mestre do Koeman, porque colocou o Weghorst para fazer o papel de a casquinha de cabeça, e no primeira vez que ele fez isso já saiu o gol, né? Ele num contra-ataque ali, ele dá aquela ajeitada de cabeça e sai o contra-ataque do gol. Mas Marrocos foi melhor, e eu acho que até para de novo voltar no primeiro jogo, se Marrocos tivesse uma maior capacidade de transformar os bons momentos no jogo em gols, talvez tivesse aberto 2-0 contra o Brasil, e aí as coisas complicariam no nível que o Brasil talvez não conseguisse recuperar no jogo. Mas também, se a gente lembrar, quase não criou chances contra o Brasil também, né? Também teve esse problema, mesmo num jogo que foi bem, e isso se repetiu. Contra a Holanda até achei que foi melhor do que contra o Brasil, jogou melhor, é um time que também está evoluindo durante a Copa, né? Também tem suas... Mas também continua com esse problema de... É um time que jogou melhor, que dominou as ações e que continua com problemas de fazer o gol. É que eu acho que dessa vez tem um aspecto que foi ter um goleiro do outro lado. O Verbruggen fez uma partida excelente, né? A defesa na prorrogação que ele faz no começo do primeiro tempo da prorrogação talvez seja a defesa da Copa até aqui, né? É uma defesa super difícil, lembra a do Dibu Martinez na final da Copa, pela técnica, né? E foi muito... Então acho que tem esse aspecto, isso mostra alguma evolução de Marrocos nisso, mas a verdade é que esse jogo não tinha que ter ido para a prorrogação, né? O jogo em si, Marrocos jogou mais bola do que a Holanda o tempo todo. Assim, quase. A gente não tem um momento do jogo que você viu a Holanda ser muito melhor que Marrocos, e a gente viu o tempo todo o Marrocos ser melhor e não conseguir transformar isso numa vantagem. Eu acho que isso é perigoso, mas também mostra que o time está mais perto de chegar num nível ainda melhor do que estava na última Copa, né? Do que o contrário, né? Por exemplo, se a Holanda passasse, eu diria que a Holanda está mais longe de ser uma competidora pelo título, por exemplo, do que Marrocos. Marrocos parece que precisa menos ajustes para chegar em um nível que compita com qualquer time. A Holanda pareceu ter muitos problemas para arrumar, para chegar num nível de competição. Eu fiquei muito confuso com o Coman, porque eu não achava isso antes do jogo começar. Eu também não achava. A fase de grupos da Holanda foi ótima, né? Foi ótimo. Assim, eu acho que foi uma das melhores das grandes seleções. Fez um baita jogo contra o Japão. O Japão empata no fim ali, na base da recuperação e tal, mas acho que a Holanda, não sei se é mais satisfeita, mas mostra ali, a Holanda começou bem. Aí goleia a Suécia, tipo, arrasadora, de maneira arrasadora, controla a Tunísia e se classifica. E aí chega nos 16 da final e como muda, né? Como se precisasse buscar soluções. E, tipo, eu não consegui entender. Ele tirou o Reinders, que tinha feito uma ótima partida contra a Suécia, entrou com um zagueiro a mais,
foi ali de novo, né? Que nem também na Copa passada, jogando com 3 zagueiros, né? O Van Gaal da Copa passada jogou com 3 zagueiros. Parece que virou uma mania de treinador holandês agora. Eu não consegui entender por que ele decidiu mudar o jeito de jogar. Talvez poderia, claro, ter perdido de qualquer maneira, mas me deixou muito confuso, porque eu não via demanda, né, no futebol e na Copa da Holanda para fazer uma mudança drástica dessa às vésperas de um jogo de mata-mata de Copa do Mundo. E não me parece ter funcionado também, porque a Holanda não jogou melhor do que Marrocos, não jogou melhor do que a média que vinha jogando. Então, não entendi, né? Também não vai continuar por muito tempo. Coman teve dois ciclos, acho até que eles no geral foram ok, né? Assim, não joga. A Holanda não ganha de seleções fortes, é muito difícil, né? Não ganhou de nenhuma das principais nessa segunda passagem do Coman. Acho que ele no geral fez um trabalho ok, mas tem outros treinadores holandeses também que podem assumir esse cargo, né? Que estão nessa fila. Alguns que, quando você fala o nome, as pessoas dão risada, mas ainda assim são treinadores competentes. Acho que o Coman já também entregou o que tinha que entregar. E assim, Marrocos tem grandes possibilidades, né, de chegar longe de novo. O treinador de Marrocos, desde o começo da Copa, tinha adotado um discurso bem confiante de que Marrocos não era mais a zebra, de que Marrocos podia chegar ainda mais longe do que chegou no Catar. E acho que em 4 jogos até agora eles mostraram isso. E com um elenco mais qualificado, com o Saibari também, né? Que assim, não estava muito no nosso radar antes dessa Copa do Mundo. E agora marcou 3 gols na fase de grupos, converteu o pênalti decisivo, talvez para o Bayern de Munique, mas outros jogadores também aparecendo, o Ayubi, o Naui, né? Que fez uma ótima partida também contra a Holanda. Tem vários jogadores aí que estão crescendo. E Marrocos acho que vai ser um time muito forte. Terminar, quer dar uma palhinha sobre Canadá, que também se classificou para as oitavas de final, ganhando da África do Sul no domingo. Tá no mudo. Peraí. Não foi o melhor dos jogos, né? O Canadá e África do Sul no domingo. Mas eu acho que tem. Primeiro que o Canadá foi melhor ao longo do jogo o tempo todo. Teve momentos que a África do Sul conseguiu alguma melhora, mas de forma geral o Canadá foi melhor. E eu acho que tem uma questão para o Canadá, que é o time não joga o que pode jogar. Assim, já jogou melhor. Na fase de grupos teve momentos bons. Contra a Suíça, eu acho que ficou devendo, mas jogou muito melhor do que a Bósnia e empatou o jogo, devia ter ganho o jogo. E acho que tem um teto ainda para atingir esse time do Canadá. Eu não sei se vai dar tempo de chegar lá, né? Porque em jogos mata-mata, o Canadá é o anfitrião que não joga em casa mais, né? Porque como ele caiu para o segundo lugar da chave, ele poderia jogar os 16 avos e as oitavas em Vancouver se tivesse permanecido em primeiro lugar. Não conseguiu, então foi jogar fora de casa nesse jogo contra a África do Sul em Los Angeles, mas com bastante torcida. E acho que a questão é, primeiro, se o Alphonso Davies vai ter condições de começar jogando no jogo das oitavas. Isso faz muita diferença para o Canadá. Ele é claramente o melhor jogador do time. E também se o ataque vai funcionar um pouco melhor, né? Porque a gente está falando de um ataque que tem ali bons jogadores, mas que o Jonathan David não fez uma grande temporada na Juventus, né? Então, e ele não tem feito uma Copa do Mundo muito boa. Ele fez 3 gols contra Qatar, mas enfim, foi uma situação de jogo ali específica. O Qatar ficou com 2 a menos, é um time dos piores da Copa. A Copa dele não é incrível, mas eu acho que ele tem futebol ali, né? Ele joga mais do que a gente viu na Juventus e nessa Copa do Mundo. Acho que ele é um jogador que pode render mais, ele é uma ameaça ao gol. A gente viu ele jogando pelo Lille e ele era uma ameaça muito constante nas defesas adversárias, né? Então, eu acho que se o Canadá conseguir tirar um pouco desse futebol aí do
do Jonathan David e tiver o Alphonso Davies, aí tem o Cyle Larin, que é um bom jogador, não é um jogador de altíssimo nível, mas é um bom jogador de nível europeu. O Eustáquio fez um bom jogo e é um bom jogador também, acho que acabou fazendo o gol da vitória, e ele é um dos mais trabalhadores desse meio campo. Eu acho que o Canadá pode causar mais problemas do que se imagina. Só que tem que jogar o que pode também, e ainda não conseguiu fazer isso na Copa, né? Teve momentos, mas não teve jogos super consistentes, né? Então o jogo contra a Bósnia foi um ótimo segundo tempo, mas demorou para conseguir engrenar. No jogo contra a Suíça também só melhorou quando tomou os gols, e aí já era tarde. Então vamos ver como é que vai ser a partir das quartas, porque foi o duelo mais fraco das 16 avos, talvez. Não sei se vai ter um outro com 2 times desse nível, mas eu acho que o Canadá pode fazer mais. E aí a gente vai ver o quanto no próximo jogo. Vai jogar em Houston, onde o Brasil jogou agora, né? Vamos ver o que pode fazer. E eu queria só responder uns comentários aqui, Bonsa, só para a gente fechar. Porque o Cowboys AFA aqui, eu não gosto muito desse nick dele, mas enfim. Ele pergunta do Yamin, do Stein e tal. O Yamin tá fazendo Sarriá, ele eventualmente vai participar aqui do meio campo, que ele tem outras coisas, assim como nós temos outros trabalhos, ele também tem, então ele precisou se afastar também, então é por isso. E o Stein foi fazer outras coisas, ele está fazendo um projeto muito legal do Almanac da Copa que vocês devem seguir no Substack, ele está mandando bastante coisa legal. Ele decidiu sair, é uma opção dele, a gente entende, porque não é fácil fazer o que a gente faz também, a gente é um cara que sempre será parte do meio campo enquanto ele quiser, então é uma questão mais do dia a dia. E o Matias foi uma opção da Central 3. A Central 3, o Yamin foi sócio da Central 3. Central 3 mudou de dono e o Yamin tem outro trabalho, está fazendo outras coisas, está fazendo o Sarriá lá, que eu recomendo que vocês procurem. A gente sempre deixa o link aqui na descrição do canal do Sarriá, que o Yamin está fazendo agora bastante durante a Copa também. Então, não teve nenhum problema, ninguém ligou. Vira e mexe aparece esses comentários aqui, então eu acho que é bom de vez em quando a gente falar, porque eu sei que nem todo mundo ouve todos os programas, só para explicar que todos nós continuamos amigos e continuamos bem uns com os outros. É uma questão mais de dia a dia, de trabalho, e que nem sempre deu para manter. Mas é isso aí, a gente está fazendo. A gente não consegue fazer a live diária aqui como a gente fez em outras Copas também, porque a gente tem outros trabalhos para lidar nesse momento. Mas é isso, a gente continua fazendo e tem a nossa newsletter, né, Bonsa? Para quem quiser acompanhar diariamente o meio campo, no mesmo estilo que a gente fez em vários anos, a gente está fazendo isso na newsletter, que está chegando todo dia durante a Copa. Todo dia de jogo, pelo menos, né? No dia seguinte, a gente tem uma newsletter lá com muito conteúdo sobre os jogos da Copa, mais do que o relato do jogo, a gente tenta dar uma visão um pouco nossa visão sobre os jogos que rolaram, né? Você pode acessar essa newsletter se tornando membro do nosso clube de membros aqui no canal do YouTube, no canal de YouTube do Meio Campo, ou assinando direto lá pelo Substack, na newsletter do Substack do Meio Campo. A gente manda todos os dias de jogos da Copa do Mundo, né? Durante a Copa do Mundo. Quando a Copa do Mundo acabar, a gente não vai mandar, porque aí não vai ter jogo de Copa do Mundo, né? Aí a gente vai mandar às terças e às sextas-feiras, as terças exclusivo para assinante e as sextas de graça para todo mundo, né? Durante a Copa do Mundo a gente está mandando para os nossos assinantes. Muito obrigado para todo mundo que esteve conosco aqui nessa última hora. Muito obrigado, Felipe Lobo. A gente volta na quinta-feira, né? Já descobrindo mais resultados dessa semana de talvez, né? Seja a semana mais legal da Copa, né? Porque é a semana em que tem tipo 3 jogos de mata-mata por dia. Ainda tem um pouco daquela vibe fase de grupos, né? Porque tem 32 times.
Então, basicamente, ainda tem muitas seleções que estão vivas, ainda tem muitas seleções envolvidas. Então, vai ser uma semana realmente sensacional. Valeu, pessoal. Perde um pouco só da vibe da festa, né? Porque agora é tensão e choro e ranger de dentes, né? No final, sempre. Exato. Todo jogo acaba com choro e ranger de dentes, né? Na fase de grupos ainda tem uma vibe de festa e alegria, que legal estarmos aqui. E aí, mesmo as seleções menores, a África do Sul celebrou a primeira vez estar no mata-mata, mas teve choro e ranger de dentes no final, né? Então, é parte também do jogo, né? Essa fase é isso aí. E voltamos na quinta-feira, eu nem vi ainda os horários, mas a gente vai ver os horários direitinho. Sim, Vai ser na quinta. Até segunda ordem na quinta-feira. Valeu, pessoal. Isso aí. Valeu.